o SPY foi buscar essa concentração do gama do put support nos 565. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do SPY de 5 minutos para entender a movimentação do ativo da sexta-feira, tá? Então, essa movimentação aqui é da última sexta-feira. Foi um dia bem chop, né, que o pessoal fala, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não sai muito do lugar. Então, o ativo abriu com um leve gap de alta aqui, buscando os 467, que era outra concentração de gama. Tentou passar uma vez, tentou passar duas vezes, não conseguiu. Caiu forte aqui no começo do dia, foi até abaixo do put support, mas depois ele foi e ficou variando por volta desse preço, dos 465. O QQQ abriu acima desse GEX1, dessa concentração de gama, tá? Com gap de alta, mas é basicamente a mesma coisa. Fez um topo duplo aqui, depois rejeitou forte, bem forte, e aí acabou ficando nesse range o resto do dia, né? Por volta dos 486 e 488. Um range bem pequeno para o ativo. A Nvidia abriu praticamente no 0 a 0 aqui, ficou consolidado na primeira hora do dia e depois desabou forte aqui por volta das 11 da manhã. Foi tentar buscar a concentração dos $115, essa concentração de gama, mas foi, e como vocês podem ver, o ativo praticamente não saiu do lugar desde o meio-dia. Meio-dia até às 5 da tarde, fechamento do pregão. Por último, olhando para a Tesla aqui, ela foi um ativo que abriu com um gap de alta relevante e continuou subindo no começo do dia, tá? Chegou a valorizar aqui, deixa eu pegar para vocês, chegou a valorizar 7%, tá? Abriu com um gap de 1 e foi quase para 8% aqui de alta. E depois batendo nessa concentração de gama aqui, como vocês podem ver, nos 305, o ativo foi e deu uma aliviada e aí acabou consolidado próximo desse outro nível do gama, que era call resistance, aqui nos $300, um ponto bem importante para o ativo. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do gama. Aqui eu consigo ver em detalhes as concentrações do gama, como que o mercado está posicionado para aquele ativo. No caso aqui do SPY, do dia 9 às 10h30 da manhã, nós vemos que tinha bastante gama positivo até e gama negativo também. Então o mercado estava bem indeciso, vamos colocar assim. Tinha gama por tudo quanto é lado. A princípio, a maior concentração de gama era nos 470. Eu digo que normalmente o ativo vai buscar a maior concentração do dia. Tem grandes probabilidades do ativo ir buscar essa maior concentração do dia. Mas como o mercado estava posicionado aqui para os dois lados, como vocês podem ver, o ativo não teve força para passar dos 567 aqui, que era uma concentração grande até. Então, chegando aqui, ela derreteu, chegando aqui, ela subia e ficou nesse range. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui nos dados para o QQQ, da pontuação, do gama que a plataforma me dá, para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, duas coisas antes de eu entrar em detalhes aqui. Primeiro, na sexta-feira, um vídeo sobre o Bitcoin, uma atualização que eu faço toda semana sobre a valorização, sobre a movimentação do Bitcoin, tá? Em relação à liquidez global. Para quem não sabe, a liquidez global e o Bitcoin tem uma correlação de quase 0,9. Quer dizer que se a liquidez global sobe, o Bitcoin sobe. Se a liquidez global cai, o Bitcoin cai. E eu entro em detalhes no vídeo explicando como que funciona e quais são meus alvos, tá? Então, se você tem interesse, se você investe nesse tipo de classe de ativos, dá uma olhada no meu canal que eu postei na sexta-feira. Bom, segundo ponto, no fim de semana, nos Estados Unidos, o Scott Bessent
foi conversar com o representante da China e aparentemente eles chegaram a um acordo. O mercado está subindo forte aí no pré-market. Vamos ver se vai segurar, vamos ver se é oficial. E se for o que vocês estão vendo aqui, vai mudar bastante, porque o mercado não abriu ainda. Então a pontuação pode mudar. Mas até sexta, a sazonalidade estava neutra, o momento estava neutro, a volatilidade estava baixa, mas a demanda por call estava alta. Então, a gente já viu uma demanda já faz mais de uma semana, né? Até talvez mais, que a gente vê que esse score, essa pontuação está alta. E a condição do gama ainda continua positiva. O que quer dizer? Que qualquer caída, qualquer queda que o mercado der, vai entrar comprador e vai puxar o mercado para cima. Se nós olharmos para as próximas expirações, eu tinha comentado dos 495 e US$ 500, tá? Como um alvo. Isso você pode olhar nos últimos vídeos. O ativo estava aqui por volta dos 490. Se não me engano, com essa alta, já está acima dos 495, tá? Preciso verificar aqui. Mas então, o próximo alvo seria os 500. Olhando para o dia 13, que é amanhã, nós vemos aqui um gama bem grande nos 500, tá? Uma concentração de gama relevante nos 500. Então, se o ativo abrir acima já disso, vai ser difícil o ativo passar abaixo, tá? Dos 500. Então, vai ser um suporte bem importante, bem relevante aqui nos US$ 500. Caso ele abra abaixo, ele vai encontrar, ele deve puxar para os 500, mas deve encontrar uma resistência e ter dificuldade de passar acima disso. Mas para o próximo vencimento mais importante, que é a sexta-feira que vem, terceira sexta-feira do mês, mesmo, basicamente o mesmo cenário. Alvo aqui nos 500, tá? Tinha um gama bem forte aqui nos 490, tá aí a dificuldade do ativo passar desse preço nos últimos 3, 4 dias, você pode falar até de segunda-feira passada, né? Basicamente uma semana tentando passar dos 490 e tendo dificuldade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal. Amanhã o cenário pode ter mudado bastante com essa alta de hoje. E também se alguma coisa mudou, se é oficial, se alguém vai desmentir esse acordo. Então é muito importante você acompanhar para ver se o cenário mudou e se o mercado vai continuar subindo ou caindo.